e façam perguntas, vão fazendo intervenções. Eu estou só aqui a ligar os aparelhos. Temos pacemakers. Não queremos que ninguém faleça entretanto. Está tudo a funcionar. E é ok encostar uma almofadinha? É ok, acho que sim. Até porque temos estes ainda. Para as pessoas não saberem. Está tudo a funcionar, tudo a gravar. Ora, boa noite! Então, a primeira vez que aqui estou, para quem é leitor aqui das Bibliotecas de Loures, olá, eu sou a Lena, não sei, talvez haja aqui pessoas que eu sei que são frequentadores assíduos, ali umas cabeças atrás, que eu acho que são capazes de ser frequentadores assíduos da biblioteca que eu ainda não conheço. Boa noite! E eu sou a Lena e, bom, estou aqui hoje para falar com a fantástica Joana Bertolo, a escritora que eu muito aprecio, sou duvidosa, pronto, sou suspeita, mas queria fazer aqui uma coisa na apresentação, porque eu ouvi no início deste mês Taya Selassie falar sobre um conceito sobre o qual ela escreveu academicamente, que é o conceito de afropolitan e de local em vez de global. E eu li agora A História de Roma, foi o último que eu li, acabei de o ler há uns dias, e li aqui umas frases que me fizeram lembrar isso. Uma delas, aqui na página 99, que diz: de onde quer que uma história se narre, é preciso perguntar quem a conta. Quem elege, entre as muitas versões de uma história, a história. E outra, também, porque este livro é sobre narrativas, não é? Diria eu. Demoro a responder por não estar certa de ter percebido a pergunta, mas sobretudo porque me ponho a pensar como um lugar nos forma, informa e informa. Que não é tão disparatado pensar em cada indivíduo como o resultado de uma série de coordenadas geográficas, pontos num mapa emocional, tanto quanto intelectual. Posto isto, eu gostava muito que, em vez de eu apresentar a Joana, gostava muito que a Joana se apresentasse do lugar, agora, neste momento, neste tempo, que tu achas que é o teu e aquilo que queres também oferecer às pessoas como sendo tu próprio. Acho que é mais justo do que eu estar a dizer que fizeste todas aquelas coisas e tens todos aqueles prémios e todos aqueles livros. Portanto, talvez começássemos por aí, Joana. Justo pode ser, fácil ou difícil. Eu quero só começar por agradecer a todos estarem aqui num sábado à noite. Para mim é sempre uma grande alegria voltar a esta biblioteca, porque a minha história como escritora começa aqui, com o prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, e lembro-me perfeitamente de fazer uma sessão nervosíssima, ligeiramente mais nervosa do que estou hoje, aqui neste mesmo lugar, na cerimónia de recepção do prémio, a primeira vez que me sentava e falava como escritora, tinha escrito um livro. Portanto, é uma grande alegria, 14, 15 anos envolvidos, voltar a estar aqui e já ter um grupo, uma comunidade de leitores e de futuros leitores e pessoas que gostam de leituras, sejam leitores das minhas coisas, sejam leitores de outras coisas, é sempre uma comunidade de leitura. Portanto, não podia deixar de agradecer muito a quem se lembrou de me convidar e à Lena por estar aqui a meu lado a colocar-me desafios. Como é que eu me apresentaria? Agora é que eu fazia bom uso daquela frase do a Joana Bertolo dispensa apresentações. Exato. É sempre o caminho mais fácil. Mas ficava um pouco arrogante, portanto, como é que eu costumo pontuar este mapa chamado biografia? Bem, muitos dos meus livros são sobre como é que se narra uma vida, não é? Como é que representamos num texto maior ou menor, mais ou menos ficcional, aquilo que uma pessoa viveu. Eu costumo falar da minha formação nas Belas Artes, que foi muito importante. Eu acho que isso me caracteriza bastante em relação ao percurso do escritor normal, o facto de eu vir das artes visuais, ter querido ser pintor, cineasta, ilustrador, etc. Mas de alguma forma a escrita impôs-se no meu caminho e depois eu segui, e entretanto também apareceu o teatro. E então eu posso dizer que me divido ou que me multiplico, depende dos dias, por estas duas modalidades de escrita, que é a escrita para livro e a escrita para palco.
O romance creio que é a minha casa, a forma, o formato que eu mais me fascina enquanto leitora e mais me perturba e me desafia enquanto escritora, mas também gosto de escrever contos, ensaios, ou seja... Peças de teatro, argumentos. Sim. Diz-se dramaturgo ou dramaturgista, Joana? Tira-me esta dúvida. Isso é uma longa discussão, não é? porque na tradição anglófona são coisas diferentes, Pois. mas em português, para simplificar, quem ou adapta textos para cena ou os escreve é o dramaturgo. O dramaturgista teria um papel mais globalizante, de mediação de público. Ok. Mais alguma coisa sobre a Joana Berto de hoje? De hoje, de sábado. De hoje, de sábado, 2023, não sei. Isto porque eu acho sempre redutor, não é? Aquelas apresentações que eu ouço também, e a Taia fez-me pensar muito sobre isso. E os teus livros levam-me todos a isso, não é? Até porque estava aqui a ver no Ecologia, aqui na tua biografia, faz-te conta, diz que nasceste em Lisboa e aprendeste a contar até 10 nos anos 80. Portanto, são estas coisas, não é? Simples, que eu acho sempre mais interessante perguntar a quem, não é? Quem está a falar, de que lugar é que fala, do que eu estar a impor um lugar, não é? Ou reduzir a uma experiência. E então, não sei, mais alguma coisa? Queres falar sobre a tua forma intencional de viver? Porque eu vejo-a assim. Uma forma intencional de viver, isso é uma questão muito bonita. Eu acho mesmo que vives com intenção em várias coisas. Já lá vamos, mas eu acho que vives com intenção. Não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre... Já é muito profundo para começar, mas sim, eu acho que há uma certa fome, uma curiosidade que se expressa em qualquer coisa que também tem muito a ver com a história de Roma e com a minha biografia, que são as viagens. Eu vou usar sempre esta frase que me deu o meu grande amigo Pedro Golão, mas porque acho que descreve o livro perfeitamente, mas ele não é... O Pedro, depois de ler o livro, disse que não era um livro autobiográfico, mas autogeográfico. Que eu achei... Pronto, é aquele... Se houver próxima edição, tinha aqui essa frase. Vai na bandana. Também, já estou a ouvir. Eu digo sempre, porque acho que é logo uma porta de entrada e uma compreensão também do que é aquele trabalho, que obviamente evoca, brinca, problematiza a questão da autobiografia, porque eu escolhi, enquanto autora, dar o nome Joana à personagem principal e atribuir-lhe uma série de dados biográficos que, mesmo quem não me conhece, numa muito rápida pesquisa de Google, vai perceber que são os meus. Portanto, eu induzo o leitor a pensar que aquela história é autobiográfica. Obviamente que isso não é inadvertido. E nomeadamente o percurso que poderia aparecer num Google, não num chat GPT, porque eu já experimentei, perguntar ao chat GPT a biografia da Joana Bertolo e ele inventou-me uma nova vida, portanto é toda uma... Uau! Inventou títulos que eu nunca escrevi, portanto... Ok, portanto é mentiroso o chat GPT. Ou inventivo. Pronto, criativo. Depende, não é? Depende da abordagem. Sim. É verdade. Mas realmente, pois, o autogeográfico tem a ver com realmente as cidades que encontram no livro e a forma de olhar para elas e de vivenciá-las é realmente extraído diretamente da minha experiência. E acho que foi a coisa mais intencional e vívida e vivificante que eu fiz, foi viajar o mais que pude. Que foi muito enriquecedor, e este livro também para mim era uma homenagem. Eu já estou em Lisboa, pronto, apesar de ter as minhas saídas, mas quando eu digo viajar era mesmo, eu vivia nos sítios. E já estou de volta a Lisboa há 7, 8 anos ou mais, se calhar, já o suficiente para ter parado de contar. E então foi também uma reflexão sobre essa Joana viajante, não é? Essa pessoa que se formou de país em país, sempre rodeada de um idioma que não era o idioma em que eu escrevia, que também é uma coisa bastante pertinente para quem escreve. E ficou assim uma homenagem ao viajar e aos lugares afetivos que se vai deixando para trás quando se vive em muitos sítios, não é? Que é muitas das pessoas dos protagonistas, que neste caso são personagens mais importantes da minha vida pessoal, vivem a centenas de quilómetros de mim. E isso
é uma característica muito forte da minha vida afetiva, das minhas saudades, da minha relação com a distância, da minha relação com as tecnologias, mas é também qualquer coisa que caracteriza a minha geração. E é a partir daí que eu também começo a construir pontes para uma espécie de retrato geracional, não é? O que é que significa aprender a contar nos anos 80? O que é que significa já nascer 10 ou 15 anos depois do 25 de Abril? O que é que significa ser criança quando entramos para a Comunidade Europeia? O que é que significa crescer ainda sem telemóveis e depois ter telemóvel já numa certa idade? Ou seja, há toda uma circunstância de quem nasce nos anos 80 que era diferente dos escritores que eu lia, que tendencialmente são de outras gerações, sobretudo 60, 50, por aí fora. Quando eu, antes de começar a escrever, quando eu ainda leio, ainda há muito poucos escritores dos anos 70, não é? Agora já começam a aparecer dos anos 90. Parece que foi ontem, não é? Parece que foi ontem. E vamos começar a ter os escritores do século XXI, que isso vai ser toda uma... Vai ser muito interessante. Então era também uma tentativa de ver como é que se traduzia literariamente uma geração que eu sentia que ainda não estava na literatura portuguesa. E acho que... Sim, e todos eles acabam por fazer estes três, pelo menos, acabam por fazer um bocadinho isso, não é? Sim, mas mais intencionalmente na Sim, História de Roma. a História de Roma, sem dúvida. E tu, tal como esta Joana, isto é uma pergunta um bocadinho pessoal, mas tal como esta Joana, cansaste de contar às pessoas quem eras e por isso é que voltaste para Lisboa? E há qualquer coisa... Eu fiquei em Lisboa... Isto porque quando estamos em lugares novos, para quem ainda não leu o livro, não é? Quando estamos em lugares novos, temos sempre aquela coisa de temos de explicar quem somos, não é? Sim. E Lisboa, esta Joana fala sobre isso. Eu fiquei em Lisboa por motivos muito específicos que não estão no livro, mas quando escrevi no livro, ocupando a personagem, não é? Porque obviamente que há sempre um processo de identificação, eu não escrevo a pensar, eu sou eu e a personagem é a personagem. Há sempre ali uma contaminação. E quando cheguei à frase em que a personagem explica ao contraponto masculino que ficou em Lisboa porque gostava da sensação de encontrar amigos de longa data a quem não tinha que explicar quem era. Não é? Acho que todos conhecemos essa sensação de conhecermos uma pessoa há muito tempo e não termos que estar ali com introduções, com já todo um contexto. E isso é tão bom, a conversa vai logo para um sítio... Salta logo uma série de etapas. E isso, efetivamente, quando voltei para Lisboa e fiquei, apercebia-me que havia núcleos, o núcleo das Belas Artes, o núcleo onde eu realmente bastava chegar e já era eu, não tinha que me apresentar, não tinha que perceber quem era naquele momento, já só bastava ser eu. E quando me surgiu essa frase em relação à personagem, sorri, porque reconheci aquela sensação. Ok. Então também é um bocadinho desta Joana, não é? Também é um pouco. Sendo este um livro de narrativa, que eu achei fabuloso, a forma como... Isto também acontece, não é, nos outros livros. Acho que há sempre esta questão da perspectiva, não é? Do lugar em que falamos, a forma como nos definimos para os outros e para nós mesmas, não é? Mas este... Sabes, sentiu como muito universal, até tocando temas como a própria história, não é? A construção da história, da matéria história, não é? Da disciplina história. Nesta frase, por exemplo, logo aqui na página 64, em que se diz: se duas pessoas que um dia se quiseram tanto se sentam na margem de um rio sem concordar na direção da maré, como é possível algum dia chegar a contar a história de um povo, de uma guerra, de uma revolução? E isto também é intencional, Joana, ou não? Esta questão claro. não é, de pensar a forma como se conta a história. E já agora, qual é a tua opinião sobre a forma como nós, em Portugal, contamos a história, não é? A história das invasões portuguesas, desculpem, descobrimentos, engano-me sempre. Sim. Toda a história, não é? Toda a Claro. história que contamos, qual é a tua perspectiva, não é? Sim. Sim, essa pergunta é muito central no livro, é muito importante. Bem, no livro e se calhar em toda a obra, porque ao ser escritora, uma pessoa coloca sempre numa posição, sobretudo porque, apesar da Joana, da primeira pessoa e da Joana, eu gosto muito de, na escrita,
ir a lugares onde nunca fui e tornar-me personagens que não... Ou seja, poder viver um bocadinho através da literatura aquilo que a vida não me permite. Até ser aquilo que não posso ser. Mas isso também coloca um problema de legitimidade de quem sou eu para falar em nome de... Então, a literatura e o escrever ficção levanta assim, às vezes temos que caminhar em cascas de ovos, como por assim dizer. Portanto, é uma problemática que me diz muito respeito. E também, começando pelo início, ou seja, pelo título do livro, a história de Roma tem várias camadas. É muito literal, porque há uma personagem chamada Roma no livro e esta é a história dela. Mas também, obviamente, evoca a questão do império, não é? Da cidade, claro, mas a ideia de... Também aquele império nasceu, cresceu, dominou e extinguiu-se. Ou seja, como a mais pequenina história de amor, como a maior macro-história imperial. No fundo, tudo começa e tudo acaba. Mas, ao longo do livro, e porque há a questão da viagem, não é? Da transumância, a personagem vai se confrontando com formas diferentes de viver, também é isso, viajar, e, sobretudo no início do livro, a sua tentativa de entrar, de fazer parte, de ser uma dos argentinos, não é? Dos portenhos, quando ela vai trabalhar para um projeto em Buenos Aires, é muito carregada por uma coisa que a personagem nunca tinha vivido, que é ela ser europeia, ela não poder ser ela própria, ela não poder ser portuguesa, ela, no fundo, representar a arrogância colonialista, um passado de pilhagem, de saque, não é? Da perspectiva dos argentinos que a recebem, para quem não conseguem ver além dela representar a Europa. E aí é é o primeiro confronto imperial do livro e que a obriga a tentar perceber o porquê das pessoas a olharem assim, o porquê dela ser isso, como me aconteceu a mim como escritora na Feira do Livro de São Paulo, ainda agora em julho, não é? Que houve uma grande celeuma à volta de o país convidado, o país homenageado, que éramos nós. Ou seja, como é que se homenageia 200 anos depois da libertação o colonizador? E acho que sim, acho que a literatura, acho que se vê por uma nova literatura que está a surgir e a singrar neste momento 10 anos, não é? Pensei em Dulce Maria Cardoso, Isabela Figueiredo, Jaime Almeida Pereira, ou seja, que a literatura já reflete que há um consciente/inconsciente coletivo que precisa de problematizar a forma como a história é contada. E normalmente as artes andam um bocadinho 2 passos à frente. Portanto, se já temos nas artes plásticas, se já temos no cinema, se já temos na literatura bastante o tema colonial bastante presente, acho que o resto vem por arrasto, e até porque Portugal tem esta tendência de andar 30 ou 40 anos atrás de outros países europeus, e sabemos que a Inglaterra já fez um certo trabalho de reconhecimento. Pronto, ainda há muito por fazer, agora anda a celeuma dos museus, não é? Sim, das estátuas. Claro, ou seja, ainda há muito trabalho por fazer porque há uma violência histórica profunda, não é? E o nosso mundo é construído com base nessa discrepância. É muito duro para nós aqui no mundo ocidental imperial perceber, não é perceber, nós percebemos, mas é lidar na prática com o facto de toda esta opulência, toda a abundância de que beneficiamos, assentar na exploração do mundo periférico. Isso é assim incontornável. Agora, emocionalmente, narrativamente, como é que lidamos com isso? É uma questão a ter. Eu acho que a viagem é muito importante na formação do indivíduo, não é? Não só porque, como se narra na história da Luísa Cartonera, ambos os lados do confronto polarizado tiveram a oportunidade de ouvir a história do outro, ou seja, não só a rapariga ingênua
que chega lá com 20 e tal anos a dizer eu vou-vos ajudar, eu venho aqui fazer voluntariado para vos ajudar pobrezinhos, que vocês não sabem, porque eu venho da Europa e eu é que sei como é que se faz. E depois recebe logo um espelho enorme à sua arrogância, mas também, do outro lado, também percebem o que é que... Há um momento em que a história vira e há uma grande mesa posta na rua e ela também começa a contar as suas histórias. E eles querem saber como é que foi a ditadura portuguesa, houve tortura, havia desaparecidos, como é que é a vossa relação com os espanhóis. É verdade que não entendem os brasileiros hoje, eu não me lembro muito bem como é que Também há essa narrativa de que tivemos uma ditadura suave. Sim. Não é? Comparativamente com outras europeias, nomeadamente, tivemos uma ditadura suave, não é? E isso também me choca sempre um bocadinho, porque basta ler algumas coisas que não vêm, se calhar, de uma zona mais massificada e conseguimos perceber que... Claro. Aliás, mesmo academicamente, já há muito trabalho feito sobre a questão colonialista. E eu também sinto isso, acima de tudo, quando falo com pessoas brasileiras. Olha, a última vez foi com a Eliana Alves Cruz. Se não conhecem a autora, desde já, pronto, cá estou eu com a bandeira da Eliana, porque de facto adoro. A obra dela tem sido muito impactante em mim e muito transformadora também. E ela aborda, entre muitas outras coisas, a questão também das invasões portuguesas no Brasil. E ela, lembro-me da primeira vez que eu partilhei que tinha lido o livro, adorei, li primeiro o Solitária e adorei, e ela mandou uma mensagem a dizer: Helena, que prazer ver o meu livro nas mãos dos portugueses, tantas feridas temos por sarar. Sim. Não é? E nós também nos sentimos representantes, embora eu no meu dia-a-dia me considere mais uma desconstrutora do que uma construtora dessa narrativa colonialista. Mas também nos sentimos representantes disto, não é? Ao fim e ao cabo, claro. As pessoas veem-nos assim, Claro. veem-nos como esta... E em Portugal isto ainda não existe, inclusivamente para os miúdos na escola, não é? Portanto, Sim, é muito complicado palavra estar num sítio descobrimento. deste e alguém se levantar do público e apontar para nós o dedo de todos uns crimes históricos, não é? Ninguém sente, claro, sou eu ainda que continuo. Ninguém sente isso. Toda a gente se sente distante, diferente, deslocado dessa realidade, mas eu acho que tem a ver com diálogo. Por isso é que no livro é importante contar-se histórias mutuamente, que é claro que não, e acho que até não é mais importante, mas mais silenciado que a questão da invasão dos descobrimentos portugueses é a questão de todo um mercado da escravatura, uma inovação portuguesa, pronto, milhões de pessoas que foram deslocadas do continente africano, eu acho que está longe de estar ainda na nossa identidade, não é? No nosso passado histórico, está problematizado a um nível profundo com o qual consigamos conviver. Mas eu acho que temos que quando estamos perante o outro e quando estamos perante um outro histórico do mais colónia, qualquer coisa, temos que aguentar essa tensão e ter essa conversa, porque efetivamente há uma linhagem que neste momento termina em nós. E isso, pronto. Eu acho que aí as narrativas podem entrar em jogo. É importante ouvir e é importante complexificar as histórias e tirar isto do lugar do verdugo e da vítima, não é? E ir olhar para trás também, não é? Na história de Roma, esta Joana, também há uma parte mais à frente que faz isso, não é? Ir ler o que escreveu. Sim, é verdade. Não é? E há essa questão também, não é? O ir olhar para trás com outros olhos, não é? Sim. Mas questionar-se. Sim. E eu acho que é importante no nosso país e pronto, fugimos aqui. E numa só frase ela percebe que tinha erigido um edifício inteiro com base na memória de uma pequena frase que não era bem assim. Exatamente. E acho que isso fazemos todos o tempo todo, individual e coletivamente. Exatamente. E por isso é que, não é? Eu digo que é um livro sobre narrativa. Sim. Acho que, aliás, há até um termo que ele usa, porque não tem nome, não é? Que ele usa para lhe chamar a ela, Joana, narrativista. Não sei se te recordas do termo. Ele chama-lhe: tu és uma narrativista... É compulsiva. Compulsiva, algo do género. Era algo do género. Portanto,
Não, é? Não, ela Crias sofre de narratividade compulsiva. Pronto, E ok. ela diz, pensei que não nos estávamos a ofender. Exatamente, exatamente, obrigada, é isso mesmo. E eu adorei essa frase, aliás, toda esta questão da narrativa me diz muito. Outra coisa que também me diz muito, esta questão do ser mãe ou não mãe. Sim. Não é? Que eu acho que, aliás, tu fazes um trabalho, não te apresentaste nessa parte, mas tu fazes um trabalho de ativismo ambiental, também importantíssimo, e também esta narrativa de que, não é, já temos população que já chega a ter filhos, não é? O que também nos leva a outra questão, que é a mulher ter de justificar porque é que não quer ter filhos, e essa poder ser uma das justificações, não é? Mas só a necessidade de ter de justificar. E este tema, obviamente, é um tema sensível, não é? E elencas logo ao início uma série de perguntas a que todas as mulheres, eu acho, que não têm filhos cedo. Não sei o que é que hoje em dia é cedo, mas Sim. enfim, se calhar 30 anos é cedo hoje em dia, mas vamos dizer, não é, que ali nos 20 não têm filhos, todas as perguntas que as mulheres são obrigadas a ouvir, e eu digo as mulheres porque de facto os homens não são sujeitos a isso normalmente, não é? Normalmente há aquela coisa quando eu saio, então quem é que ficou a tomar conta das crianças? Então, mas não existe um pai, não é? Sim, sim, sim. Portanto, há todas estas questões. E tu elencas todas essas perguntas a que as mulheres são sujeitas, de então quando é que, não é? Mas eu não quero ter filhos. Então, mas é porque ainda não sabes o que é bom, isso é agora, vais mudar de ideias, todas aquelas prepotênciazinhas, não é? E todas aquelas condescendências perante a escolha individual. E não sei, gostava de te ouvir falar sobre esta questão, porque há tanta coisa aqui, não é? Nesta questão do ser mãe ou não mãe, e eu acho que há tantas mães que se questionam depois de ser mãe, não é? A forma como é romanceada a maternidade, não é? Porque é verdade, não é? Mesmo mediaticamente a maternidade é romanceada, e depois nós mães percebemos que não é nada como aquilo, não é? Sim. Pronto. Sim, sim. Mas a verdade é que queria-te ouvir um bocadinho sobre este tema, sobre estas pressões e sobre estas questões, não é? Que muitas vezes são mais perguntas do que respostas. Sim, é um tema que me diz muito, que acho que nos diz muito a todas, e vem realmente de eu tentar, ou procurar na minha vida cidadã, ter um papel ativo e consciente na atual crise climática, ou na luta. Os termos faltam ainda um bocado, estamos ainda num sítio de transição e de posicionamento. Isso fez com que me aproximasse de uma série de coletivos, mais jovens, menos jovens, a tratar ou da questão da mobilidade urbana ou propriamente contra o lítio. Ou seja, eu acho que é um momento singular e importante da luta climática em Portugal. Relembro-me que no sábado houve uma ação bastante bem orquestrada em Sines para preparar o dito gás natural, que é no fundo um combustível fóssil. Mas para dizer que, ao ter contacto com algumas destas pessoas, ou seja, falei com rapazes e raparigas de uma geração posterior à minha, ou seja, mais novos, e intrigou-me que me parecia, não sei se por ainda serem muito jovens, ou seja, eu acabei por não falar deles no livro, e não há sequer nenhuma personagem. Houve uma altura que havia a minha sobrinha, uma altura do livro, acho que isto não contei em lado nenhum, houve uma altura do livro que havia uns capítulos que saíram, que era a minha sobrinha, que tem agora 21, 22 anos, era uma conversa com ela, e ela no fundo representava um bocadinho esta idade, estas muitas conversas que eu tive com muitas raparigas e muitos rapazes, que realmente ponderam o não ter filhos, porque têm uma projeção futura, uma relação diferente com o tempo do que se calhar a minha geração ou anteriores. Eles realmente acreditam que, ou seja, não é acreditam, É factual. Eles ouvem, eles leem os comunicados da comunidade científica e confiam que eles em 2040 e 2050 não vão ter acesso à água potável, vão ter que estar a lidar com secas e cheias e migrações do clima de toda a forma e feitio, e sentem que não querem pôr uma criança neste mundo, não querem... E eu achei que havia aqui qualquer coisa
também já cognitivo, também já da natureza da gestão emocional, que se por um lado eu não percebo como é que nós, e aqui falo da minha geração e das anteriores, estamos sujeitos a tanta informação no telejornal, nos programas da especialidade, e sabemos o que está a acontecer e de alguma forma não conseguimos traduzir isso em ação, ou em mudança, ou em pressão ao governo, ou o que seja para mudar. E como vemos, como a semana passada, nas ocupações estudantis das escolas e das faculdades, a próxima geração já vem já vem engatilhada emocionalmente de outra forma, porque para eles já é muito mais real. Nós ainda devemos ter escapatórias cognitivas de pensar, não, vai vir a tecnologia e não é bem assim, à última da hora, como nos filmes de Hollywood. Exato. No último minuto acontece qualquer coisa e isto fica tudo bem. Eu acho que ainda há assim qualquer de repente coisa... descobrem um planeta e vamos para lá viver. Sim. Que de facto, ao conversar com aqueles jovens, mais jovens, eu sentia que eles já não tinham, e isso fascinou-me. E comecei a querer escrever sobre eles, a pensar... E a questão da maternidade, para mim, pronto, que era o que mais me impressionava. Agora, eu não sei, isto são raparigas de 17, 18, 19, 20 anos. Eu não sei quem é que elas vão ser aos 35, 40, não é? Porque também eu, aos 20 anos, era mais idealista e era mais... Também dizia coisas da boca para fora. Portanto, deixa aqui esta ressalva. E então comecei a pensar como retratar também essa não maternidade na literatura. Por isso, a personagem feminina e a masculina, porque acho que eles são da mesma idade. Não sei se digo isto. Também não me recordo de dizeres isso, mas eu acho que eles têm... O livro... Pelo menos fiquei com essa sensação. Sim, o livro acompanha ali 10 anos da vida, ou seja, basicamente eles encontram-se 10 anos depois de se terem separado. Então nós percebemos que eles foram um casal com 27, 28 anos, cada um, vamos dizer, e depois encontram-se com 37, 38 anos. Ou seja, para ele não, mas para ela... Estes 10 anos são um afunilamento veloz da decisão que tem que ser tomada. Uma rapariga aos 28 anos ainda pode dizer sim, sei lá, logo vejo, deixa ver o que é que a vida traz, mas aos 38 já convém ter um plano, uma posição, já ouviu horas e horas de então e tu? E nananã, e a tu? Olha, a tua irmã já não sei o quê, já viste a fina. As comparações, as pressões... O truque é ler Habermas e não ter filhos. E não ter filhos. De acordo com o professor, é isso. Essa é verídica. É? Disseram-te isto? Fantástico. Disseram-me em Berlim? Professor disse-me. Em Berlim? Que eu queria conhecer o pensamento alemão mais a fundo e fui-lhe pedir um syllabus, comece por onde, porque percebi-me que nas Belas Artes a minha formação tinha sido muito francófona, nós lemos muito os franceses. E ele começou-me a falar de nomes de autores que eu não conhecia e viu o meu olhar vítreo olhar para ele e disse, pronto, deixe estar, leia Habermas e não se ponha a ter filhos. E pronto, eu anotei aquilo. Resumindo e concluindo, não é? Pronto, e só para terminar o tema da maternidade, que não se termina porque é inesgotável, a mim fascinou-me o facto de ser tão natural querer, não é? Não se precisa justificar quem quer, quem tem o impulso, mas para não querer é preciso toda uma narrativa, voltando para as narrativas. Ou seja, uma pessoa não pode simplesmente dizer não, para mim não é a minha... Não é para mim. Uma pessoa tem que ou ter uma narrativa de trauma, de inadaptação, de incapacidade, de egoísmo, de pôr a carreira à frente de tudo. Tem que haver ali alguma coisa meio que quebrado com aquela mulher, sobretudo. E então eu queria um pouco abrir o espaço das histórias possíveis, porque há tantas razões pelas quais as mulheres não são mães, queriam ser mães e não conseguem. São mães, mas depois percebem que não queriam ser mães. Ou seja, há um espectro tão grande de histórias que pôr esta coisa binária no pronto, queres, está tudo bem, não queres, só cabes ali, parecia-me narrativamente pobre. Redutor, não é? Sim. É verdade. Bom, e eu acho que, falando também da parte ecológica e do ambiente, não é? Há estes dois belos, e continuamos nas histórias, não é? Que é esta praia que tu gostas tanto. Aqui o Natureza Urbana, este conto que acabou de sair pela Relógio de Água, infelizmente não o temos hoje aqui para venda,
mas pronto, seguramente encontrarão numa livraria próxima. E aconselho muito também. São 60 páginas, mas são 60 páginas de tanto, não é? É tanta coisa aqui. E isto é natureza urbana ou também um manifesto político, não é? Porque não só tu falas aqui, eu vou tentar não dar spoilers aqui, está bem, mas não só tu falas aqui da questão da forma como nos alimentamos, a forma como temos que produzir em massa para nos alimentarmos, exatamente porque já somos demasiados para este planeta, coitado, e pões tudo isso em questão de uma forma brilhante, mas também há aqui a questão que me prendeu logo ao início, que é aquela questão de... Desculpa que eu não quero falhar aqui uma palavra. Vou ler a frase dela. Naquela altura, se bem me lembro, a minha única ambição era aprender a andar devagar. Queria poder olhar as coisas e pensar nelas de forma completa e sem interrupções. E isto, lá está, não é? Remete-me logo para o capitalismo, para o imediatismo, para toda esta sociedade em que nós vivemos de consumir rápido e mal. Não é? Mal no sentido que não aprofundamos nada, não é? Portanto, quase que nos sentimos, e eu sinto isso muito nas gerações mais novas, quase que há uma necessidade de saber um pouco de tudo, mas quer dizer, mas não se sabe nada de nada, não é? Não se pensa sobre aquilo que se consome. E com a leitura eu interpreto muito assim, eu acho que ler tudo, como dizias à Mariana Alvim, o que gostas é de perceber o que é que as coisas são, não é? E eu também gostava de ler tudo, porque não sou nada de isto é que é bom, aquilo é que é bom, não estou aqui para avaliar a qualidade, mas gosto mesmo é de perceber as coisas. E de facto com a leitura isso acontece também, não é? Há muito e junto das camadas mais jovens, quando vou a alguma escola, é sempre aquilo que eu digo. Leiam o que vos apetecer, mas pensem sobre aquilo que estão a ler, porque é o fundamental, não é? Mesmo que se esteja a ler literatura erótica ou se esteja a ler uma história de amor muito rasa, digo, sem profundidade, não é? De pensamento, de aprofundamento de emoções, o importante é pensar sobre isso. E é tão difícil pensar sobre isso. E a minha pergunta é, Joana, como é que tu em 60 páginas colocas a problemática da humanidade de tantos pontos de vista diferentes? Como é que é possível, não é? Porque a Joana também está aqui, não é? Nesta natureza urbana. Mas é engraçado teres ido buscar essa frase, essa questão toda do tempo. É uma personagem que eu decidi cujo projeto é aprender o que ela quer na vida. Ela vê-se isolada, por circunstâncias que depois vão descobrir, despojada, isolada, de repente tem muito tempo livre e ela decide que a sua missão é aprender a andar devagar. Mas eu senti, lá está, porque eu sou mais do romance e o conto eu adoro ler conto, mas é muito difícil. Porque eu sentia que num romance era uma camada, a camada do tempo, da velocidade no tempo, na sociedade contemporânea, era uma camada que num romance eu podia desdobrar. E que no conto eu realmente quase só indico aquilo é uma linha transversal que atravessa o conto e eu tentei que fosse pertinente, que realmente tivesse a ver com o que vai acontecer à frente mas realmente houve ali um momento de angústia criativa ou eu desenvolvo isto mais ou sai, porque senão fica só sujo, fica só aqui um ruído. E andei para ali, para a frente e para trás com a questão da velocidade, mas eu não queria tirar, porque acho que a questão sobre o tempo e a aceleração e a pressa nas nossas vidas e o tudo para ontem e o estarmos tão cheios e tão assoberbados está diretamente ligado com a falta de distância crítica para as coisas, com a forma como os fenómenos são introduzidos e adaptamos-nos todos muito rápido, quase sem questionamento, porque já estamos a reagir à próxima coisa, não é? Qualquer coisa que esteja a incendiar as redes sociais neste momento, amanhã já é histórico, não é? Nada aprofunda, nada... E esta velocidade de aceleração maravilhosa que é em muitas coisas, porque também temos aquela euforia de fazermos imensa coisa num dia e sermos pessoas diferentes daqui para ali e sermos muito múltiplos, não é? Termos acesso a muitas experiências, a muitos estímulos. E eu acho que há uma exuberância bonita nisso, mas que é uma armadilha.
é uma armadilha, sobretudo ao pensamento crítico, não é? Esta a parte, também há um certo, inerentemente um elogio à literatura, à leitura, porque é claramente ainda um ritual de resistência em tempos de estímulos tão curtos. Eu pessoalmente, se quero realmente ler um livro, eu leio às vezes 2 frases em pé enquanto o autocarro não chega, não é por isso, mas se eu estou em casa e quero realmente mergulhar num livro, eu tenho que desligar o telemóvel, não há hipótese, porque mesmo que não toque, metade do meu cérebro está ali tipo... não sei, à espera, não sei se vos acontece. Sim, sim. Então, se eu realmente quero me entregar, fundir-me com um texto, eu tenho que desligar o telemóvel. Então pô-lo noutra divisão, é o que eu costumo fazer. Fica noutra divisão e depois já não... Pronto, e claro, isto diz muito, se calhar, sobre eu e a minha capacidade de concentração, mas eu acho que nisto somos relativamente universais e se calhar muitos de vocês revêem-se também nesta experiência ou nem conseguem desligar o telemóvel porque são estados de ansiedade, não é? Nós já estamos muito identificados com certas tecnologias. Portanto, eu queria muito que a questão da velocidade e do abrandamento estivesse aí. E esta contradição dela, acho que não é spoiler nenhum, ela de início é dada um pouco... Ela é inculta, não é? Ela não tem formação, é quase dada como um pouco uma personagem, uma tonta. E, no entanto, ela tem acesso a estas decisões muito revolucionárias para o nosso tempo, não é? Sim. Sim. Ela chega de uma forma muito espontânea a conclusões que, se calhar, pessoas com mais informação e mais eruditas se boicotam para lá chegar, porque ela vai numa certa pureza, não é? Como ser cato, não é? Como ser cato. Ser cato acho que diz bastante, não é? Viver na escassez, sobreviver, ainda que na escassez, assim. E esta em honra ao meu... aquele que casou comigo. Gosta muito de catos, Lembrei-me muito dele quando li esta frase. Mas é uma excelente metáfora, não é? Esta coisa de ser cato, de crescer, mesmo nas intempéries. E eu depois também quero abrir aqui a conversa com a malta leitora que veio ver-nos, mas não queria deixar de falar neste livro, que eu já li em 2021, em janeiro de 2021, e é engraçado que escrevi aqui, escrita intencional. É muito engraçado. E agora lembrei-me, aí há umas semanas, de que não só a escrita, mas a própria vida, não é? É muito intencional a tua. E este livro, como podes ver, não é? Está muito escrevinhado e está muito marcado. E é um livro que é muita coisa, não é? Tu fizeste um livro absolutamente diferente estruturalmente, não é? Portanto, é um livro que tem QR codes, é um livro que tem código, não é? Tem linguagem de código. Para quem trabalha com ela, estou a falar ali para aquela secção. E é um livro que tem imensa coisa dentro, não é? E é um livro que consegue falar a imensas pessoas. Eu identifiquei-me particularmente com a criança deste livro, porque eu também gosto muito de palavras. Sim. Aliás, tu aqui usas uma palavra que eu adoro, que é mirífica. Sim. E eu adoro essa palavra, e pronto, eu também gosto muito de palavras, e este livro é particularmente, procura esta questão das palavras exatamente por também serem um capital, não é? Sim. As palavras serem um capital. E de onde é que te surgiu esta ideia das palavras serem capital, não é? Das palavras custarem dinheiro, haver tarifários de palavras? Sim. De uma ideia muito concreta e que me denuncia logo enquanto ficcionista. Porque, lá está, nas minhas divagações pela luta climática, entrei em contacto há 10 anos, não sei quando é que isto estava a acontecer, com o trabalho da Vandana Shiva e a questão toda da proteção da semente. E foi um momento em que as grandes farmacêuticas, a Bayer, a Monsanto, a Syngenta, estavam numa operação bastante aguerrida para tentar criar um novo mercado das sementes, ou seja, tentar proibir através de lobbies que os agricultores usassem as sementes tradicionais ou trocassem entre si, mas que pagassem estas grandes multinacionais por usar as suas sementes geneticamente modificadas, e a partir do momento em que se altera uma componente genética da semente, pode-se sobre ela cobrar propriedade intelectual. E eu achei tudo isto fascinante, inteligentíssimo, mas também muito perverso, ou seja, mas obviamente
ou seja, problematizando o mercado. O capitalismo assenta sobre uma ideia de crescimento contínuo e progresso, não é? Portanto, o mercado ou tem que inovar, gerar novos produtos, novas necessidades, ou tem, mais raramente, mas acontece, e é o que acontece na ecologia, olhar para qualquer coisa que sempre existiu de graça, o ar, o convívio, as palavras, as sementes agrícolas, e torná-las um produto, arranjar uma forma de torná-las um produto. E o meu livro, ou a minha curiosidade na altura, não era sobre a inovação, era mesmo sobre este reenquadramento de uma coisa que é gratuita e torná-la num produto. Ora bem, eu podia ter escrito um livro fantástico sobre as sementes, e até porque eu ainda comecei, é um território cheio de poética e enfia-se coisas no chão e elas crescem, mas realmente a minha sensibilidade não é essa, eu gosto mesmo é da ficção. Então, quando encontrei a ideia, e até posso dizer como é que encontrei, e se pagássemos pelas palavras, percebi logo que tinha uma analogia àquilo sobre o qual eu queria falar, e depois também tinha um playground enorme para o meu lado mais lúdico. Gosto muito de me divertir com as palavras, porque se de repente se tivéssemos que começar a pagar por falar, iria acontecer uma miríade de coisas como acontecem no livro, porque há uma parte em que o sistema, por exemplo, não reconhece quando cantamos e as pessoas começam a cantar por todo lado, ou há um personagem que gagueja e o sistema também não reconhece, então começa tudo à volta dele a gaguejar. Ou seja, é um bocadinho também o jogo das pessoas, até o sistema ser totalitário, claro, que acontece na reta final do livro, em que já não há nada que se diga que não seja pago. E a ponte entre as sementes e esta ideia, o momento da eureka, foi justamente, eu estava a ler sobre isto, sobre estes novos mercados, e um deles é o do genoma humano, que está a ser mapeado, e já há companhias muito investidas em criar novos mercados, em que nós pagaremos para ter um filho de olhos azuis, ou ser protegido da doença X ou Y, etc, etc. E tudo isso será um mercado. Havia um artigo que problematizava a privatização do genoma humano do ponto de vista ético, cujo título era qualquer coisa como não sei o que do ADN, iremos privatizar a linguagem da vida. E eu olhei para aquilo e fez clique, se em vez da linguagem da vida, que é o ADN, fosse só a linguagem. E pronto, e aí percebi, foi aqueles momentos, eu percebi, pronto, tenho o meu livro. E a partir daí foram 8 anos de investigação. Foi rápido. Porque de facto é um livro tremendo. E daí as milhentas anotações que eu fui fazendo e paralelismos com outras coisas. E enfim, é uma leitura riquíssima. Se ainda não leram, por favor, leiam. Porque acho que é mesmo muito impactante. Porque pensar nestas coisas, eu acho que hoje em dia não parece tão descabido, porque há muita gente, uma distopia, uma distopia. Eu não sei se é assim tão distópico quanto isso. Eu não o escrevi enquanto distopia, mas acredito na soberania dos leitores, e ele sempre me é devolvido enquanto uma distopia, e como eu sou grande fã de distopias, digo sempre muito obrigada. Mas eu realmente acho que isso também, até estava no outro dia a falar com o André Azevedo Soares, que é jornalista do Azul, no Público, estávamos a falar sobre esta questão da literatura e da crise climática. Apesar de eu dizer sim, muito obrigado, porque acho que é um elogio, pode ser perigoso esta coisa de nós acharmos que a ficção séria, o romance, não trata do tema climático. O que trata do tema climático é logo uma distopia, a ficção científica, e então não é um subgénero, porque não tem de ser necessariamente menor, mas é logo uma categorização. Ok, mas isto não é bem literatura, isto é outra coisa. E isto pode ser perigoso também porque, efetivamente, eu acho que vamos entrar cada vez mais em décadas em que vai ser interessante ver como é que as artes em geral, e a literatura em particular, absorve a nossa relação de expropriação, de exploração do planeta, e as contradições inerentes ao tempo em que estamos a viver, à crise climática. Portanto, eu tenho uma relação um bocadinho agridoce com o facto do Ecologia ter sido posto nessa estante. E eu nunca o escrevi como uma distopia.
Pois, eu não o interpreto assim exatamente porque acho que classificá-lo como distopia seria deslocar isto de uma realidade possível, não é? Sim. E para mim não está assim tão deslocado de uma realidade possível, sim, porque eu acho que em muitas coisas isso já acontece, não é? E esta perversão que existe muito aqui já acontece nos nossos dias, não é? Ora, que mais? Pois é isto, é a ecologia ou a forma como desperdiçamos tudo, não é? Como desperdiçamos o planeta, as palavras e a vida, na verdade. O livro fala um bocadinho também sobre isso. Sobre a questão ambiental, achei muito engraçado, por acaso, um reel, daqueles vídeos curtos do Instagram, que vi há pouco tempo, que tinha um rapaz a entrevistar um texano. Portanto, há muita gente na zona do Texas, não quero estar a generalizar, mas há muita gente que acredita que isto é tudo uma falácia, não é? Portanto, o planeta está ótimo e está tudo bem. E, na verdade, ele dizia uma coisa interessantíssima, que era, não, mas veja uma coisa, o problema não é o planeta fica bem. Nós é que nos extinguimos enquanto espécie. Mas eu concordo com ele. Portanto, a narrativa, se calhar, e agora para fechar aqui um bocadinho, embora ainda queira perguntar sobre o livro novo, não é? Mas a narrativa talvez tenha mesmo de ser essa, não é? É que não há planeta B, não há a espécie B, não é? Não há a humanidade B. Se calhar, porque ele dizia isso, quer dizer, o problema é que temos de nos salvar a nós. Sim. Não é tanto o planeta, porque o planeta desenrasca-se. Nós, e também há aqui uma questão antropocêntrica a considerar, não é? Porque o planeta vai ficar ótimo, quer dizer, isto vai ser nenhum arranhão, as eras glaciais, os meteoritos, tudo o que já atingiu este pedacinho de terra onde nós vivemos, quer dizer, não há de ser isto. Mas civilizacionalmente, claro, há aqui um perigo da nossa própria extinção e pelo caminho, e isto está a acontecer enquanto falamos, a extinção massiva de outras espécies, não é? Sim, sim. Portanto, não está aqui em causa Quando eu, por exemplo, eu ultimamente tenho-me monitorizado um pouco mais em relação, porque eu abusava um bocadinho da expressão fim do mundo. Que gosto, tenho um livro chamado, Diálogos para o Fim do Mundo. O livro que ganhou o prémio aqui na biblioteca chamava-se justamente Diálogos para o Fim do Mundo e é onde tudo começou. Eu gosto muito dessa expressão, mas ela é equiparada ao fim do mundo, parece que é o fim do planeta, que é uma expressão que eu não uso muito porque não me passa pela cabeça que o planeta esteja em perigo. Mas o fim do mundo é uma expressão para mim muito fértil, porque é a vida como a conhecemos. O mundo é isto, é a nossa realidade, é a vida como a conhecemos. Mas se calhar, e lá está, a forma como nos referimos às coisas é mesmo importante, temos que encontrar... Temos que encontrar... Fim do mundo é muito abstrato, não é? E parece que nós vamos ficar bem e o planeta é que vai sofrer. E se calhar há que encontrar uma expressão que represente isso exatamente, que tudo o que é o que está cá há milhares de milhões de anos permanecerá. Estamos a pôr em causa a nossa vida neste planeta, não é? A forma como vivemos, a abrir espaço para o sofrimento de milhares de milhões de humanos e a dizimar as restantes espécies. Os refugiados ambientais, no Bangladesh, por exemplo. Aí tem. Agora, milhões e milhões englobar tudo isto numa expressão tão fértil quanto o fim do mundo ainda não me surgiu, mas acho que as pessoas que lidam com a linguagem neste momento têm esse laboratório bastante urgente de... Podemos mudar essa narrativa para a malta egoísta. Olha, vamos falecer. Sim. Portanto, se calhar é melhor. Se calhar é melhor tratarmos disto do planeta, não é? Portanto, é melhor disto, da nossa espécie. Bom, em relação ao livro novo, é muito curioso, porque no Natureza Urbana tu falas lá sobre um livro, dás umas dicas sobre um livro que eu percebi que era da Olga Tokarczuk, o Conduz o Teu Arado sobre os Ossos dos Mortos, e depois mandei mensagem à Joana, a dizer, Joana, que outro livro é este? Porque há um bibliotecário, sim, também há bibliotecas. Portanto,
é para ler. Há um Se bem que bibliotecário. o bibliotecário não é uma personagem muito querida, não é? Verdade, Se verdade. calhar os bibliotecários passam ao lado deste. Verdade. Mas há bibliotecários e bibliotecários. Exato, não é? Portanto, exato. pronto, é uma exceção. Mas a verdade é que ele oferece-lhe, não é, uma série de livros para ler e havia um deles que era sobre... Havia este que eu descobri qual era, apesar de não dizeres, e depois havia outro que era sobre uma mulher que decide largar tudo, portanto, vida, marido, filhos e tal, e ir viver para o Com meio as do mar. toupeiras. Não é? Com as toupeiras, exatamente. E eu mandei mensagem à Joana, Joana, eu descobri que livro é este, mas qual é este outro? Que eu não estou a ver. E a Joana disse, não é, esse inventei. Eu já anotei a encomenda. Ainda não tive tempo de começar, mas já sei que tenho uma leitura potencial. Tens. Nem que seja um conto. Essa história vai ter porque que sair. eu queria mesmo ler, Sim. eu queria mesmo ler aquele livro e disse, olha, diz-me por favor que eu quero ir ler. E ela, não existe. Joana, como assim? Tens de escrever, por favor. Bom, Mas a ficção para mim é lindo, porque eu consigo, no mesmo... Há uma certa incoerência e muita gente reconhece o da Tokarczuk e depois me pergunta quais são os outros. Mas a ficção é bonita, eu acho que é isso que me atrai e eu não sou mesmo da não ficção por causa disso, porque eu posso usar referentes do real hiper reconhecíveis e a seguir inventar um livro e tudo casa, claro, pronto, depois há leitores mais exigentes que dizem eu quero este livro, por favor. Não, mas eu lia, eu queria ir já ler. Mas há perspectivas de livro novo? Como é que... Sim, já está marcado um ensaio que sairá na Fundação Francisco Manuel dos Santos em setembro, mas eu que acabei de dizer tudo o que acabei de dizer sobre a ficção, é um ensaio de não ficção, claro. Coerência, haja coerência. Exato, haja coerência. Não, mas eu com estes dois... com a História de Roma, eu propus-me a usar ingredientes autobiográficos para construir uma ficção. E foi divertidíssimo. E a relação com os leitores que precisam... Pessoas que me dizem... É muito interessante. Pessoas que me dizem... estamos num grupo assim, alguém me pergunta aquela parte aconteceu-lhe mesmo? Que acontece sempre isto. Aquilo... conheceu mesmo esta pessoa? Ou aquilo é mesmo verdade? E há outra pessoa que diz... Por favor, não responda. Porque eu não quero saber, eu preciso de acreditar que aquilo foi mesmo verdade. Eu preciso de acreditar que esta experiência... E é muito interessante a forma que, para mim, o que me deixou a pensar, além de me ter divertido muito a usar partes da minha vida para compor uma história, agora no diálogo com os leitores, é realmente... Quando no início do filme, diz lá, baseado em factos verídicos, ou... nós ocupamos estas histórias de outra forma... Quando sabemos, e voltamos àquela coisa da legitimidade de quem escreve, não é? Está tudo muito embrulhado. Quando sabemos que aquilo aconteceu de facto à pessoa. E há leitor, há muita gente que quer saber o que é que me aconteceu e o que é que não me aconteceu. Mas a maioria dos leitores, não sei se a maioria, mas há leitores que me dizem eu prefiro não saber. Eu quero acreditar que aquilo é mesmo... Eu também prefiro não saber. E eu acho isso muito, muito interessante. E lá está, para mim faz parte, apesar de eu ter escrito romance na capa, faz parte da soberania do leitor. E esta foi uma experiência. Ao mesmo tempo, eu não sei se ao mesmo tempo, já tinha escrito História de Roma, escrevi este ensaio chamado O Meu Treinador. Aí é mesmo, não há espaço para ficção, porque é a história de pessoas que partilharam comigo uma década de vida em que eu fui atleta de alta competição. Portanto, eu evoco pessoas que existem mesmo e situações que tiveram de facto lugar, então não podia pôr-me a inventar, porque também por respeito ético a toda a gente envolvido. E isso para mim foi horrível. Nunca mais. Espero que ninguém esteja a gravar isto. Não sei, eu estou. Não, que dor de cabeça, como é que... Cada formulação de cada frase, se posso ou não posso escrever isto, quem é que eu estou a ofender, quem é que eu estou a preservar, é todo um dilema ético que eu enquanto escritora, não quero ter de lidar. Ao mesmo tempo, foi uma homenagem a um tempo importante da minha vida. Eu fui triatleta, fui primeira nadadora de alta competição e depois triatleta até aos meus 18. Foi uma experiência, como imaginam, super formativa. Eu basicamente não fazia outra coisa senão treinar. Deu-me muitas ferramentas para a vida, conheci pessoas muito importantes para mim, viajei, foi incrivelmente formativo, mas também há,
a glória do desporto, da alta competição, que nós admiramos projetamos neles certos traços heroicos, também esconde coisas muito negras cá no mundo desportivo, e muitos interesses, e muita manipulação, e muita coisa que ainda pode mudar. E este ensaio também presta-se a falar sobre o que pode correr muito melhor no desporto de alta competição em Portugal. Portanto, estou contente de o assinar, mas que sinto que se calhar pode ser uma experiência isolada no meu currículo. E sai agora? Em setembro, já está. Ok. É curioso que ainda no outro dia falava sobre a questão do desporto de alta competição e da violência que é. Normalmente começa-se muito cedo, não é? Sim. Da violência que é que uma criança está sujeita, a exigência, não é? Eu acho que a própria química do cérebro de quem está nesse campo da alta competição, seja em que desporto, em que modalidade seja, eu acho que deve ser uma coisa muito esmagadora. Também muito formadora, não é? Uma coisa muito de caráter forte, não é? E perseverante, acredito, mas também, não é, de uma solidão, por vezes. Falava nisso no outro dia com aquele que casou comigo, sobre isso mesmo, deve ser muito violento para uma criança, não é? Normalmente começa-se muito cedo. Bom, porque pronto, não podemos estar aqui até à meia-noite, infelizmente, mas queria abrir a conversa aqui aos nossos leitores e leitoras. Quem quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, alguma provocação, alguém que não tenha gostado tanto assim dos livros, que queira pôr em causa, que é uma coisa, eu gosto sempre destas coisas. Alguém, não sei, alguém que não tenha terminado. Não, eu sei que é preciso chamamento, Oi, estou a ver ali, Isabel. Falámos aqui sobre a ficção, sobre a não ficção, se calhar deixámos o teatro um bocadinho de parte, e eu gostava de falar mais sobre essa parte. Na vida desta Joana de hoje, não é? Como disse a Carolina, como é que é escrever para o teatro? Sim. Eu posso acrescentar uma coisa em relação Pode. ao teatro? Porque eu vou confessar uma vergonha, tem que ser. Eu ainda não li nenhum dos seus livros. Ainda bem que está. Obrigada por estar aqui. Mas hoje ficaste com vontade, confesso. Acho que a noite vai ser longa. Mas, pelo que eu percebi, os seus livros falam de si, ou falam pelo menos, o Ecologia falará de um aspecto que lhe interessa sobremaneira, a História de Roma falará sobre si. Como é que é, depois de escrever o teatro, ver as suas palavras ditas por outros? Porque quando se diz, interpreta-se, não é? Sim. Pode-se lhe dar uma intenção diferente. Porque a oralidade faz isso que a escrita não tem. O que a Helena fez ali foi ler as suas palavras ipsis verbis. Quando eu, no teatro, digo as suas palavras, eu posso lhe estar a dar uma outra intenção. Como é que a Joana lida com isso? Bom, obrigada, são duas ótimas perguntas. Antes um parênteses, porque eu acho que é muito importante, eu gosto, não é vergonha nenhuma, as pessoas que estão aqui nunca leram nada, ou seja, se nós nunca fôssemos entrar em contacto com um autor que nunca lemos, estávamos sempre só a ler as mesmas 3 ou 4 coisas. Eu já ouvi Paulina Chiziana algumas 10 vezes, adoro ouvi-la e ainda não li nada. Pronto, e adoro ouvi-la. Todos que estamos aqui lemos, sabemos que é infinito ler. Todos temos uma lista de coisas aqui que adoraríamos ter lido e ainda não lemos. Lista infinita? Acho que isso faz parte de ser leitor. E eu fico muito contente quando está alguém numa situação destas que me diz ainda não a li. Não é vergonha nenhuma, que é que bom, estamos aqui, podemos começar. Mas pronto, por isso para dizer que acho que não tenho que pedir desculpa, é uma ótima oportunidade. E temos que arriscar em nomes que não conhecemos e que nunca lemos, não é? Basicamente é isso. Sobre o teatro é uma história muito bonita, que também veio ter comigo, não foi uma coisa que eu procurei, mas depois percebi que adorava, que ia aprender imenso, que era um complemento brilhante também à parte mais solitária da escrita para livro. Eu não digo literatura porque também acho que o género dramático é literário. E depois uma questão muito pragmática que eu faço questão de dizer, que era impossível viver só dos livros. Portanto, na realidade, eu até sou
apesar de me dedicar a minha energia e a minha missão e o meu dia-a-dia é muito mais orientado para ler e escrever livros, o que me sustenta é a dramaturgia. Portanto, há essa parte também muito da natureza material que eu faço questão de dizer. Começou graças a um livro, eu tenho um romance chamado O Lago Avesso, que é uma biografia, uma monografia de uma coreógrafa ficcionada, que chegou às mãos da Madalena Vitorino, da coreógrafa, com quem eu, apressando a história, acabei por fazer 4 criações, e através dela conheci o Giacomo Scalisi, que era na altura o diretor de um festival extraordinário, que entretanto já não existe, que é o Teatro das Compras, que acontecia no verão nas lojas históricas de Lisboa, para o qual eu tive a sorte de trabalhar 2 anos seguidos, 2014 e 2015, creio eu. Escrevi 8 ou 9 peças, ou seja, tive logo ali um laboratório, trabalhei com atores muito diferentes, em contextos muito diferentes. Aquilo eram peças de 20, 30 minutos, na maior parte monólogos, só com um ator, raro caso duetos, que tinham que acontecer mesmo nas lojas. Ou seja, uma pessoa entrava na Botão ou qualquer coisa, e a meio do texto o ator era confrontado com alguém a dizer dê-me lá a camisa não sei do quê. Pronto. E aquilo tinha que jogar com a vida real da loja, porque não separava o comércio para fazer teatro. Não havia quarta parede. Sim, era muito interessante e foi um grande desafio, e pude ali logo experimentar também 8 ou 9 estratégias pelo menos de monólogo diferentes, e conhecer sempre como eu trabalhava, e percebi logo que se trabalha muito de próximo com o intérprete. Por exemplo, um exemplo que posso citar, que é o Museu do Pensamento, porque veio originar um livro infantil, na realidade nasce de um diálogo entre mim, o Giacomo e o Miguel Fragata, e a peça, que era muito diferente do livro, ou seja, nós decidimos juntos que os chapéus são gravadores de pensamento, não é? Mas a peça vivia muito do virtuosismo do Miguel, que colocava os chapéus, e nós víamos na expressão facial dele que estava todo um mundo a acontecer de coisas no chapéu. Ou seja, eu não consegui transpor isso para um livro. Então o livro acabou por ganhar uma autonomia em relação à peça de teatro. Mas percebi logo que não... Ou seja, inscrevi-me logo numa tradição teatral, agora respondendo também à senhora da frente, em que o texto é só mais um elemento da dramaturgia total. Ou seja, há uma tradição clássica em que há um texto, não é? E as pessoas têm que fazer esse texto, têm que interpretar esse texto. Eu gosto mais de um teatro, ou trabalho mais para um teatro em que eu estou na sala de ensaio, eu trabalho a partir de improvisações dos atores, ou seja, não é que o texto seja exclusivamente meu, e depois, quando o dou, não é que ele seja um manual de instruções para o que vai acontecer na peça. Muda muito de encenador para encenador, mas há encenadores que cortam bocados, que fazem uma série de edições ao meu texto, que assim deixa de ser meu, não é? E depois ele está em jogo, lá está, ele está em jogo com a voz, com a luz, com o movimento, com tanta coisa que está ali, que é mesmo realmente só um elemento. E há uma coisa que eu, se calhar, um dia na vida vou querer fazer, porque ainda não me aconteceu que a peça final tivesse alguma coisa a ver com aquilo que eu imaginei enquanto escrevia. Nunca. É sempre outra coisa. E eu acho que para se desfrutar de ser dramaturgo tem que haver um pouco esse desapego. Claro que eu já fui ver peças que pensei, acho que na minha cabeça estava melhor. mas no geral é uma sensação boa nunca imaginei aquela frase a vibrar desta forma, ou não vi isto neste texto, não vi que este texto também era triste, ou não sei, há tantas surpresas boas quando se trabalha assim em equipa, que eu gosto muito desse desapego, mas acho que um dia ainda vou querer encenar o meu próprio texto, só para ver se quando corresponde à minha cabeça, se é mesmo mais satisfatório. Corresponde às tuas expectativas também. Se é mesmo mais satisfatório. Mas são muito diferentes as experiências de projeto para projeto, porque eu escrevo a própria peça, mas às vezes ajudo alguém a escrever, às vezes a peça está escrita e é mais montar. Ou seja, há tantas situações diferentes que é mesmo cada projeto é um projeto, está sempre a começar.
Mais alguém? Eu tenho muita curiosidade em saber como é que é a Joana leitora. Boa. Então, é insatisfeita porque nunca li tudo o que gostava de ler. Mas o quê? Em termos de rituais, de dia-a-dia? De autores, de influências, de hábitos, Eu ouvi Sim. dizer que te sentes um bocadinho culpada. É verdade. Não, porque a Mariana Alvim pediu-me Guilty Pleasures, não é? Eu adorei essa parte porque realmente os guilty pleasures, não é? Há sempre aquela associação Sim. a coisas que não devíamos estar a ler por ter um teor de qualidade mais Pois. baixo do que aquele que alguém decidiu que devia ser. Eu perguntei-lhe se eu na altura até em tempo real no podcast perguntei, é isto um Guilty Pleasure? Exato. Porque eu tinha a ideia que era isso, que é aquela coisa que a gente um bocado ou forra a capa, ou não diz a ninguém que está a Não ler. quer que os outros saibam. Mas eu acho que eu faz idealmente, sentido. há certas coisas que eu se calhar, eu tenho preconceitos, claro, como toda a gente. Se calhar com tudo, os clássicos e os russos mortos e os japoneses mortos que ainda não li, não perco tempo em certas coisas que eu acho que vão ser mais formulaicas. Mas eu num mundo ideal, admito isso, mas eu num mundo ideal eu queria ler tudo. Eu queria saber o que tudo é, do comercial ao policial, ao erótico, chiclete, isto, aquilo. Eu não sei, para mim fascina-me o que é que um livro pode ser. E eu acho que a Joana Leitora é um bocado isso. Eu ando sempre à procura dessa coisa de um livro também pode fazer isto. Ou desse deslumbramento. E por isso é que para mim é muito difícil a questão também dos livros favoritos, que a Mariana Alvim também me pediu. E eu disse, eu acho que não sou a mesma pessoa para este podcast. Não vamos fazer isso aqui, não é? Porque eu não tenho livros favoritos. Porque às vezes há livros até que são frágeis em muitos domínios, mas têm uma forma qualquer de apresentar um personagem ou de tratar a linguagem ou uma reta final e de repente eu tenho essa sensação que aquele livro, se calhar menos bem conseguido, claro que isso for, este livro ensinou-me que os livros também são capazes de fazer isto, em particular. Que se calhar para mim é mais satisfatório do que um livro mais completo. Uma grande história, grandes personagens, um grande domínio da linguagem, tudo muito bem. Mas eu fico, ok, boa, pronto, a literatura também pode ser isto, mas não é nada de... Eu se calhar, eu gosto mais de... Eu tenho um limite, não é? Para mim, o que o livro pode ser acaba ali. E quando há um livro que me faz romper essa fronteira e aparece do lado de lá, isso para mim é que é mesmo incrível. Mas sentes que, enquanto escritora, lês de forma diferente? Já não consegues ler como antes não era escritora? Ou seja, Que não, é interessante. como se a leitura fosse sempre um laboratório, não é? Um laboratório de trabalho. Sim, mas eu acho que sempre li assim. Eu só não tinha... Eu sempre escrevi. Eu só não tinha... eu não tinha a concepção de querer ser escritora. Mas eu lembro-me perfeitamente de em miúda estar a ler Saramago e depois nos meus cadernos estar a escrever a Saramago. Aquelas frases longas, cheias de... Podemos. Portanto, não estava com consciência que estava a fazer nenhum tipo de trabalho preparatório para a escrita. Estava mesmo só a deixar que aquela obra de arte, não é? que me fascinou, e Saramago foi muito importante para mim, me contaminasse, não é? Mudasse a minha forma de pensar. Lá está, não é tanto os livros serem bons ou maus, é que eles nos entrem e mudem aqui formas de lembro quando li o Moby Dick, por exemplo, não é? Que de repente foi a primeira vez. Eu acho que a minha literatura mais eco-engajada, por assim dizer, vem muito dessa experiência de ler o Moby Dick e já não conseguir olhar para aquela relação homem-animal da mesma forma. Sim. E percebi, ok, os livros podem fazer isto. E acho que é muito também o papel da literatura na questão da crise climática, é pôr-nos um pouco a questionar o lugar de onde estamos a ver as coisas. E no seguimento, o teu guilty pleasure é ler aquilo que não é para trabalho. Sim. Dizias tu, não é? Então eu associei a questão de culpa, como eu tenho que ler muito, para investigar para as peças de teatro, às vezes apetece-me ler um livro só porque sim, não é para nada. E depois tenho sempre aquela vozinha atrás a dizer devia estar a ler o outro, porque o outro é que é para não sei o quê, isto não é para nada. Então, às vezes, na altura até estava-me a apetecer imenso ler, já não me lembro, era um livro da Elvira Lindo. Sim.
Já não me lembro do título, mas estava-me a saber muito bem. É uma história, é um livro que eu tinha trazido de Madrid, que é uma história é uma história muito simples, de uma família espanhola a sair do franquismo, não é? A passar pelo franquismo e a sair do franquismo. E aquilo estava-me a saber super bem ler aquele livro, muito bem escrito, muito escorreito, só que eu não tinha porquê, não tinha justificação para estar aquele livro. Então eu lembro-me de, a cada intervalinho das leituras para o trabalho, ia lá ler mais uma página de Elvira Lindo. Em pecado. E depois dei por mim a pensar, não, mas eu vou à Espanha em breve, eu tenho que praticar o meu espanhol. Acho que há sempre uma excelente justificação para ler, não é? É como quando perguntam como é que arranjas tempo para ler. Uma questão de escolha, não é? Sim. Há sempre aquela justificação, eu tenho de ir ler, porque Sim. realmente aquilo não me deixa, não é? Não consigo pensar noutra coisa, portanto, estar aqui a trabalhar sem estar a pensar no que estou a fazer ou estar a ler é mais produtivo estar a ler. É verdade. Não é? Portanto, é isso mesmo. Mais alguém tem alguma pergunta? Sim, Joana? Eu sei que estavas ansiosa para que eu fizesse. Estava, confesso. Confesso. Ok. Pronto, então é assim, eu sou aquele caso raro que eu desisti do seu livro, mas... A história de Roma. História de Roma. Aí eu tenho aqui a Raquel da sua natureza urbana e eu vou ler e fiquei super curiosa com a inclusão. Atenção, não acontece de tudo. Sim, não, está tudo bem, faz parte. Não, até porque e lá está, vir aqui de aprendizagens e vir aqui convite por quem da Lena, e eu percebi que eu já tinha percebido que o mal era meu e não do livro, nunca é. Que eu sou demasiado envolvida na história de Roma. Eu sinto que vou retornar outra vez. Portanto, como dizia a Helena no show, se calhar não estava a funcionar assim. Pronto. Sabes que eu sou pela ciência do chamamento, não é? Exatamente. Mas, Não, a culpa é sempre dos livros. Se não for dos livros, é dos autores. Mas nós temos todos tempos, não é? E às vezes não estamos no momento certo para um certo livro. Isso acho que toda a gente que lê conhece esses lugares. Exato. E lá está, eu adorei a conversa e agora uma pergunta que me suscitou curiosidade nesta conversa, que eu, como futura bióloga marinha, e que já sei que está ali, para ti, eu queria perguntar, uma vez que eu até estava à espera que quando disse que ia escrever, ou que já tinha escrito o ensaio para a Fundação qualquer coisa que eu não sei. Francisco Manuel dos Santos? Sim, exato, porque eu sou fã, mas eu nunca sei o nome. Eu pensava que tinha algo a ver com a luta climática e eu queria perguntar se alguma vez pensou, ou se há de estar num plano futuro, um livro ou um ensaio, algo sobre a sua paixão pela crise climática com não sei, se calhar, pronto, por gosto e por interesse, leio tanta coisa sobre isso que pode, nem que seja ou entrevistas ou ensaios com alguém especialista, escrever algo sobre isso. Olha, mas todos eles são sobre a crise climática. Hein? Não, eu já vou buscar. Atenção. Eu não digo que não, porque eu gosto de desafios e as coisas vão aparecendo à minha frente, mas eu realmente acho que há uma grande abundância de informação do lado da não-ficção, de ensaios, relatórios, artigos. Acho que esse território está muito povoado e bem ocupado. Há pensadores incríveis na filosofia, na antropologia, nas biologias, ou seja, em todas as ciências concretas e nas humanidades. O que me interessa realmente é como é que isto está a reverberar na prática artística. E até me interrogo, sendo que isto vai ser necessariamente a grande questão global das próximas décadas, porque é que não há mais literatura dedicada a esse... não é dedicada a esse tema, porque a questão do tema é um bocadinho escorregadia, não é? Mas é que... Porque às vezes o livro até pode ser sobre uma coisa que aparentemente nada tem a ver... A questão do ser mãe ou não ser. Sim, mas pega num elemento... Por exemplo? Qual é a nossa relação com o tempo. Por exemplo, agora é um livro muito pertinente para um romance sobre a nossa relação com o tempo, ou com a morte animal.
Por exemplo, o livro que eu falo sempre, porque adorei, e acho que é um dos melhores exemplos de materialização na ficção de problemáticas da crise climática, que é o da Olga Tokarczuk. Conduz o teu Eu adoro, pois nunca sei dizer o título. Conduz o teu arado sobre os ossos dos mortos. Lá está, é um policial, há uma morte, quem é que matou? Mas não é, não é? Mas não é, porque mas realmente não é. o coração do livro é sobre aquelas entidades animais naquele lugar, a relação daquela mulher com o seu entorno. É um livro maravilhoso e perturbador e que nós saímos dele alterados na nossa relação com o que nos rodeia e, no entanto, dificilmente vais expor naquilo na ecoficção. Porque Em que há um nivelamento, não é? Porque normalmente há quase como que não há uma hierarquia, não é? Nós humanos, os animais. Sim. E ali E há ela um realmente, nivelamento sem haver declaradamente, mas há, mesmo na própria linguagem, há esse nivelamento entre a natureza, não é? Os vários elementos, nós, os outros animais, todos os animais, não é? E é um livro também excelente. Também senti isso, essa transformação. Sim. E fiquei muito surpreendida com o livro. Sim, eu adorei. É muito diferente, não é? É muito diferente. É verdade. E ao mesmo tempo apela a um género bastante... É um policial, não é? Sim, quem é que matou? Sim. Pode ser interpretado apenas como um policial e descobrir quem é que meio fez. noir, meio grotesco, mas apanha-nos por esse lado. Para dizer o quê? Eu acho que ainda há mesmo um laboratório tão extenso de como é que a ficção se pode apropriar ou pode verter estas questões todas associadas à crise climática e à forma como habitamos o planeta, que eu acho que não sou muito útil no lado da não ficção. Não sei. Eu acho o contrário, por acaso. Porque, pronto, tendo em conta que já li muita coisa. Devo dizer. Também me interessa, claro, não. Eu acho que, por exemplo, há muita perspectiva, principalmente europeia ou a parte ocidental, da influência das indústrias, etc. Embora nós, pequenos, como os mortais, nós é que queremos fazer essa mudança, não é? Mais do que, pelo menos, os outros, do que eu vejo, claro. Eu acho que, por exemplo, se fosse uma coisa associada aos portugueses, uma vez que, eu concordo consigo, nós estamos umas boas décadas atrás, como é que, por exemplo, isto eu a pensar agora, poderia ser a relação do português com estas alterações climáticas e a tal diferença entre a parte das gerações, os baby boomers, digamos assim, e millennials e geração Z, por exemplo. Não separando as gerações, mas quais é que são as diferenças dos pensamentos e porque é que uns são mais ativos e os outros não. Quer dizer, a resposta é óbvia, porque uns estão a sentir mais na pele, não é? Mas a resposta a essa pergunta seria uma não ficção. Por exemplo, também pode ser ficção. Então... Pois pode. Mas acho que seria pronto, é todo um brainstorm. Aqui mais uma encomenda. Mais encomenda, vamos apontar, Joana, vamos apontar. Acho que sim. Mais alguma pergunta que queiram fazer? Comentário? Não? Queres perguntar alguma coisa? Não? Fotógrafa de serviço? Bom, então resta-me agradecer a toda a gente, agradecer à Joana. Obrigada, Joana. Obrigada. Adorei a conversa, estava aqui mais 3 horas, mas não podemos. As pessoas têm de ir ler também, não é? Para depois dormir. Então amanhã à mesma hora, com tudo já lido. Acho que sim. Depois de lermos, então voltamos. Daqui a uma semana, depois voltamos a falar. Mas agradecer também à Câmara Municipal de Loures, agradecer às bibliotecas de Loures por proporcionar estes encontros que têm início hoje, não é? Tem este pontapé de saída hoje. Uma analogia futebolística. Muito bem, Helena Sofia. Que têm este início hoje, mas que vão continuar a acontecer, não é? Estes encontros literários com outras figuras da nossa língua. E que espero também que possam vir connosco partilhar destes momentos que eu acho que são sempre maiores, não é? Porque os livros são isso, não é? Trazem-nos o mundo e são sempre maiores do que eles próprios e do que nós próprios. Obrigada, Joana. Obrigada, e obrigada Helena. a toda a gente. Obrigada. Obrigada.